Oiê, peixinhos tão amadinhos, tudo bem com vocês? Eu resolvi que eu não vou dar mais bom dia, ou boa noite, ou boa tarde, porque eu não sei que horário vocês vão assistir meus vídeos. E eu sempre procuro gravar à noite ou de madrugada, porque é um horário tranquilo para mim. Eu não estou tão atarefada quanto eu fico ao longo do dia, né? Primeiramente, eu quero mostrar para vocês presentes que eu ganhei do meu amadinho Gauchito. Foi tão generoso, me conhece tão bem que acertou incrivelmente me enviando Freud, Totem e Tabu de 1913. Me mandou Freud, o futuro de uma ilusão e o mal-estar na cultura. Eu tenho muitos livros ainda para estudar, mas eu nunca acho que é demais. Estou louca para começar esses. Mandou o que Freud realmente disse. Vocês acham que eu gosto de Freud? Oh, eu sou apaixonada. Amei tanto. E também mandou um livrinho chamado Gotinhas de Luz, a sabedoria dos mestres do Oriente. Eu vou abrir aqui aleatoriamente e vou ler para vocês o que são. Forças invisíveis. Devemos aprender a lutar com a luz da alma e da consciência no plano astral e não com a força física. Tem tudo a ver com um verso bíblico que diz: a nossa luta não é contra a carne e sangue. As filosofias orientais, elas são tão julgadas, né? Elas não pensam muito diferente das religiões ocidentais, né? Se eu tivesse que agradecer por cada pessoa que teve um ato de bondade e generosidade comigo, eu ia ficar aqui a noite inteira. Gauchito é uma delas. Minhas amigas de infância, item. As minhas amigas de infância, eu observava muito elas na escola. Nós éramos amigas na escola. Algumas delas estudaram comigo do pré-primário até a chamada 8ª série. Então, passamos infância e adolescência juntos. Crescemos juntos. Ainda mais porque eu tentava passar a maior parte do tempo na escola porque eu jogava vôlei fora do horário de aula. E a gente se reunia na escola para jogar vôlei. Nunca era muito tempo ficar juntas, né? E os anos passaram,
Quando eu ingressei pro Facebook, eu fiz o quê? Eu saí procurando todas elas e encontrei. Até uns anos atrás nós tínhamos encontros anuais e que maravilha foi ver que, apesar dos anos terem passado, apesar de cada uma ter seguido a sua vida, seu caminho, juntas nós continuávamos as mesmas, inacreditável. É como se a gente nunca tivesse crescido, sabe? E eu tinha uma admiração secreta, elas não sabem disso. Tinha uma admiração secreta por cada uma delas. A Adriana Barbosa, por exemplo, eu sempre vi o sorriso dela como um sol e não mudou nada. A Márcia Cerqueira é aquela amiga assim que todo dia ela consegue se desdobrar para saber como todo mundo está e se alguém tiver precisando de alguma coisa. Ela parece um povo, assim, ela consegue agilizar tanta coisa, resolver tanta coisa que eu acho impressionante. A Neuzinha era minha parceirinha de confidências, de vôlei. Achava incrível que ela baixinha era ótima para cortar, né? Sabe cortar no vôlei? Dava umas pancadas nada no vôlei. E essas amigas, elas provaram para mim que eu nunca estive errada na grandeza que eu enxergava nelas, na nobreza que eu via nelas. Quando chegou a pandemia chegou quando eu me separei. Uma separação estranha, né? Na verdade, eu fui deixada, mas me separei. E eu estava com meus 2 filhos que moravam comigo desempregados. As minhas mãos, eu tenho uma foto, inclusive, cheia de esparadrapo, band-aid, calo em carne viva. Eu mal dormia fazendo crochê, que era a única encomenda que eu recebia. Sapatinhos, sabe, de crochê para senhoras, toalhas de crochê, que alguém resolvia pedir para me ajudar. Eu fazia muito crochê, jogo de banheiro, né? Então eu ficava assim, eu dormia tipo 4 horas por dia. Acordava, fazia o café, a gente começava a fazer crochê e virava à noite. E a minha mão ficou toda detonada e ainda assim não estava dando, porque eu dependia de encomendas. Lembro que ainda tive a graça de receber 2 encomendas de telas que me salvaram por um tempo. E aí um dia eu cheguei na rede social oferecendo, né, peças que eu tinha prontas já. E pessoal, quem tiver interessado, puder compartilhar, eu estou precisando pagar umas contas de água e luz aqui que está atrasada. E a Marcinha viu isso, agitou as outras meninas
Elas se juntaram, Adriana Barbosa, Nilcinha, Paulinho, Elaine. Elas se juntaram e me ajudaram assim de uma forma que é só pessoas nobres que fazem o que elas fizeram por mim. Foi um momento assim duro para mim, muito difícil. Eu estava vendo a minha família sendo desfeita, eu estava vendo todos os projetos que eu tinha para o futuro desmoronando. A única coisa que eu sabia fazer era a arte. Não podia atuar como psicanalista porque eu estava em tratamento. E além do mais, tinha pandemia, né? Eu pude atuar como voluntária pela internet só. E minha irmã, ela sempre esteve ali comigo. Sempre que eu precisei, minha irmã me ajudou. Ela é maravilhosa, gente linda. É muito bom a gente valorizar as pessoas enquanto a gente as tem, né? É algo que eu também quero fazer aqui nesse canal. Mencionar e homenagear pessoas assim que elas fazem parte da minha história, são pessoas muito importantes. Eu tenho lembranças. Ontem eu estava falando de velharia, né? Vai ter muita velharia. Lembranças antigas de tempos que vocês nem têm noção, a maioria de vocês. Muita gente pensa que legado é deixar bens, dinheiro, imóveis, carros. Não, isso não é legado. Legado é quando você não estiver mais aqui e as pessoas lembrarem de você. Legado é quando alguém estiver contando uma história e mencionar você naquela história. Legado é quando as pessoas que fizeram parte da sua vida mantêm a sua história viva. Eu penso que precisamos resgatar certos valores, sabe? Precisamos. Porque se a gente olha ao redor assim, a realidade, ela está mais do que dura, está mais do que difícil. E fugir para refúgios como internet, como a cama para dormir o dia inteiro, para drogas, para alcoolismo, não é a solução. Não é. Por quê?
A minha história, ela não é feita só comigo. Eu tenho uma história porque há várias pessoas que me ajudaram a construir essa história. De alguma forma, ou elas me inspiraram, ou elas me motivaram, ou elas me amaram, mas todas elas contribuíram para a minha história, que é o meu legado. Eu não vejo minhas amigas de infância há muito tempo, mas eu sei que vez ou outra elas devem lembrar de mim. Não importa, eu lembro sempre delas. Eu lembro de tudo relacionado a elas. Quando eu sinto falta, vou lá na rede social, no perfil delas, dou uma olhadinha nas postagens, nas fotos, eu vejo o que está acontecendo na vida delas. Fico feliz, vibro proteção, prosperidade, saúde. Mencionar as pessoas que ajudaram a construir nossa história é importante. Homenageá-las é importante. Homenageá-las é importante. Na verdade, eu estou saudosista hoje, né? Que na verdade vim aqui. Ah, eu na verdade vim responder perguntas. Deu uma viagem na maionese agora, né? Eu vim responder perguntas. Vou responder perguntas? Deixa pra eu brisar sozinha. Nossa, fui longe. Respondendo perguntas. Ah, esse tipo de perguntas, fiquem à vontade para mandar. Se vocês quiserem mandar perguntas assim mais técnicas, né? Tipo relacionadas a algumas das minhas atividades, eu vou ter um dia para live. Aí na live, sei lá se vai aparecer alguém, né? De toda forma, eu tenho meus espectadores imaginários, não se esqueçam. Mas em lives pode fazer perguntas se alguém resolver aparecer, tá? Os espectadores imaginários, eles não fazem perguntas. Aqui tem uma pergunta assim: você tem algum problema com a fala? Eu não sei se eu mencionei isso em alguns vídeos, eu não consigo lembrar agora. Depende em que sentido você está perguntando. Eu tenho um problema para falar, assim, eu não gosto de falar. Então, eu recebi uma orientação médica para arrumar um recurso para mim me expressar verbalmente. Eu não gosto de me expressar verbalmente. Deve ser por isso que eu não gosto de telefone. A comunicação verbal não é muito diferente de olhar uma pessoa nos olhos, sabe? Quando a pessoa se expressa verbalmente, junto com a voz,
vem o humor, vem a vibração, vem um monte de coisas assim, que é muita informação. Então, eu escolho, eu falo, eu ouço. A maioria das pessoas querem ser ouvidas, então eu ouço, eu não falo. E desde criança, assim, quando eu era criança eu não falava. E não é porque eu tinha problemas cognitivos com a fala. Eu não queria falar. Eu não sei porquê. Eu ainda descobri. Eu me expresso, eu gosto de me expressar, de conversar, escrevendo. Não gosto de ficar falando. Quando eu fico tossindo em algum vídeo, é porque a minha garganta está sentindo que eu não tenho o hábito de falar. E aí, o tempo que eu fico falando aqui força a minha garganta, porque ela está enferrujada, as minhas cordas vocais, né? E aí, a médica ficou preocupada com isso. E aí eu passei a cantar. Cheguei para ele e falei, eu tô cantando para usar as cordas vocais. Aí ela sugeriu que eu tivesse um pet para conversar com o pet. Eu ainda brinquei com ela e falei assim, eu já não sou muito normal. E a minha médica está sugerindo que eu converse com meu pet. Tá bom. Aí eu adotei a Lupita. A gente conversa. Mas quando eu quero estar muda, eu fico muda. Não resolveu muito. Então, eu comecei a tentar conversar no grupo. Eu criei um grupo que eu saí do grupo que eu criei. Porque o grupo estava enchendo demais o meu celular. Não sei porque que meu celular vive lotado. E nessa de ficar conversando com áudio, estava enchendo muito a memória. Então eu saí do grupo que eu criei. Nesse grupo, que era a Quadríade, ainda o grupo está lá. É indiferente se eu estou no grupo ou não, porque as pessoas do grupo são meus contatos, tá? Então, na Quadríade eu tentava conversar por áudio. Além de eu acabar me estendendo muito, porque eu sou minuciosa quando estou falando, porque eu não gosto de ser mal compreendida, eu não gosto de mal entendidos, né? E na tentativa de ser muito clara, eu acabo não sendo. Os áudios ficavam longos, mas pelo menos eu estava falando. Mas aí eu cansei logo. Ficava 2, 3 dias sem nem dar a cara no grupo, porque eu não queria falar. Aí eu resolvi fazer vídeos. Na verdade, comecei no Twitter a fazer vídeos. Assim, me mostrar. Até então, eu nunca me mostrei em vídeos. Aí eu comecei lá no Twitter e eu pensei, é um recurso interessante. Aí eu lembrei que eu tinha o canal aqui. Já cheguei pensando, eu acho que eu não sou capaz de tocar esse negócio. Mas eu tenho sérios problemas com algumas frases. Por exemplo, você não consegue, você não pode, não pise na grama. Eu provo o contrário, né?
Sabia que toda vez que eu vejo uma placa "não pise na grama", eu tiro o sapato e se falar pra mim, não, não faz porque você não consegue, aí eu faço. Não, não é que eu não gosto de ser contrariada, eu não gosto de ser subestimada, entendeu? Então, quando eu disse pra mim, você não vai dar conta disso, eu me senti desafiada por mim, e aí tô aqui, certo? Mas o que provavelmente você entenda como problema na fala é que eu tenho dificuldade de pronunciar algumas palavras ou determinadas palavras em sequência, que nem foi agora. Porque eu tenho a língua presa. A minha língua é bem presa mesmo. E já tem aquela coisa assim, eu cresci em meio a membros da minha família que tinha o sotaque de japonês. Fiquei condicionada, a minha fala ficou condicionada ao sotaque de japonês, embora eu nunca, mesmo quando eu morei no Japão, eu não ficava falando japonês assim fluente. Mas percebe-se, algumas pessoas que conhecem o sotaque percebem. E aí junta com a questão da língua presa, ela já é curtinha e é presa. Então tem algumas palavras que eu vou pronunciar que eu tenho certa dificuldade, eu sinto forçar embaixo da língua. Eu poderia operar? Não, não quero operar. Eu nasci assim, eu quero continuar assim. É o que faz eu ser eu. É, é o que faz eu ser eu. Então, minha língua é presa. E aí, quando vocês verem eu com dificuldade de falar alguma palavra, é porque a língua não tem como dar aquelas voltinhas, sabe? Ela dá uma travadinha. Outra pergunta. Eu vi, vi, eu vi na descrição do seu perfil. Eu vi na descrição do seu perfil que você é taróloga, você é vidente. Eu não gosto dessas classificações, sabe? Mas vamos lá. Eu coloco que eu sou taróloga porque é algo específico que eu faço, né? Eu não apenas estudo o tarô através de Jung, através da parapsicologia. Supostamente eu tenho clarividência. Eu não gosto de falar desse lado meu. Eu nunca falo desse lado meu. Por exemplo, eu tenho meus clientes de leitura de tarô. E eu nunca cheguei neles assim e eu defini qual a minha crença,
qual a minha habilidade espiritual, quais meus dons, essas coisas todas. Eu não falo, não falo. Quando a pessoa ela não fala, sabe? E aí, aqui no meu bairro, por exemplo, as pessoas preferem a mística do que a terapeuta. Me conhecem, muita gente me conhece desde que eu nasci, sabe que eu tenho algumas habilidades, assim, eu tenho sempre procurei me desenvolver espiritualmente. Então, para todo mundo aqui é normal, preferem a mística. E mística que eu falo é que tem, dependendo da religião das pessoas, elas dizem que eu sou algo, né? Então, tem gente que fala que eu sou profeta, tem gente que fala que eu sou vidente, tem gente que fala que eu sou médium, a maioria das pessoas dizem que eu sou bruxa, tem gente que fala que eu sou sensitiva. Eu não me defino, não. Se o meu tio mais velho tivesse seguido o budismo, hoje eu seria sacerdotisa, mas se sacerdotisa não é nada sobrenatural, não. É como é alguém que tem uma responsabilidade espiritual diante da família. Meu avô era budista de Okinawa, né? Então tem uma tradição lá do filho mais velho. Os mais velhos herdam o oratório para seguir a tradição e seguir o budismo. O meu tio mais velho, que ficou com a guarda do meu avô, porque é assim a tradição, ele não seguiu o budismo. Eu não sei ao certo se ele seguiu alguma religião. Porque na época da Segunda. Não, depois da Segunda Guerra, e aí tinha o militarismo, tudo, os imigrantes, principalmente japoneses, né, foram proibidos de seguir as suas crenças e tiveram que obrigatoriamente se converter à igreja, à religião predominante, né? Então, acho que nessa meu tio não teve interesse de voltar. Sendo assim, como ele quebrou a tradição, né, eu fiquei livre porque aí quando meu avô faleceu, o oratório, o ritual é que o oratório vá para o templo budista e ele seja queimado num ritual lá que os monges fazem. Então, eu fiquei livre da obrigação de seguir a tradição e herdar, porque o meu avô me considerava a neta mais velha, porque eu fui a primeira que nasceu perto dele. Então, era o nome do meu tio e mais velho e o meu, que ficava dentro do oratório junto com o nome dos nossos antepassados. O budismo de Okinawa, ele cultua os antepassados. Então a gente vê o nome, é como se fosse uma árvore genealógica ali dentro, em faixas escritas, ou
plaquinhas de madeira com os nomes. E quando tem nome de pessoas que ainda estão vivos, são os sacerdotes, aqueles que devem continuar com a tradição. Mas nada assim de sobrenatural como os contos de fada da Disney falam, sabe? O pessoal inventa umas coisas. Eu sou magra, mas eu não sou essa coisa que Hollywood, inclusive as religiões, a Inquisição, criaram. O mago, ele é um estudioso. Ele busca sabedoria e conhecimento. A busca da sabedoria e conhecimento acaba tendo consequências, né, de práticas. O mago, ele não segue obrigatoriamente uma ordem, uma religião. Ele é livre para seguir a linha religiosa que quiser ou não. No meu caso, eu não sigo uma linha religiosa, embora o budismo de Okinawa ele tenha uma influência muito grande nas minhas convicções, porque afinal de contas, né, na minha infância eu recebi educação do meu avô. Então, assim, não tem nada de fabuloso. Hoje uma amiga me perguntou sobre uma pedra, eu até esqueci o nome da pedra, uma pedra bonita, acho que Piterita bonita, não sei lá. Ela quis saber se realmente precisava colocar aquela pedra em cima de outra pedra com outro nome, e colocar no sol, e fazer não sei o quê, para ela ser energizada, blá, blá, blá. Eu falei assim, de onde que você tirou isso? Eu vou te mandar o link. Aqui no YouTube, ela viu o vídeo explicando isso. Eu falei para ela, aonde as pedras são encontradas? Qual é o ambiente das pedras? Então deixe as pedras onde elas deveriam ficar. Faça um vasinho bem bonito de planta, uma planta bonita, de preferência que dê flor. Coloque, guarde a sua pedra ali, coloque na janela. E em dia de lua cheia, se você não puder deixar a janela aberta, coloque no quintal, para que a planta e a pedra e a terra recebam os raios da lua também, não só do sol, né? E pronto. Que negócio é esse de energizar a pedra? Só coloca a pedra lá no lugar que ela devia estar, que ela sabe o que fazer. O pessoal cria umas coisas assim tão fabulosas, né? Foge tanto da realidade. Vocês têm que entender uma coisa. Sobrenatural não significa algo
místico, fabuloso, essas coiseiras todas hollywoodianas. Sobrenatural significa algo que sai do padrão normal do cotidiano. Algo que não é comum acontecer. Ah, mas e não sei o que de fantasma, e não sei o que daquilo. Ou a ciência explica, ou ela ainda não pode explicar porque ela não está interessada nisso no momento. Nós estamos no plano físico, onde o que rege é as leis da física. Um conhecimento jamais vai contradizer o outro, porque um leva ao outro. Se acontecer o contrário, não é a verdade. Em um vídeo lá atrás eu disse, não anule a ciência da sua busca de conhecimento. Houveram filósofos que se tornaram físicos e matemáticos e vice-versa. Por quê? Porque um conhecimento leva ao outro. A filosofia é a base de todas as ciências. A partir da filosofia, tudo que se conhece de ciência, que dá diploma para o pessoal, que dá formação, tudo passou a existir, inclusive a ciência. Então, se aqui no plano físico a lei da gravidade determina que as coisas funcionam de determinada forma, tudo vai funcionar dessa forma. Se você vê uma pessoa flutuando, é ilusionismo. Ah, mas você está sendo radical. Não, eu não falo determinados assuntos de espiritualidade. Simples assim. Porque aqui no YouTube já tem muita gente falando de espiritualidade, de rituais, de que você deve, de que você não deve. E sabe o que acaba acontecendo? Acaba confundindo as pessoas. Não esclarece, não ensina nada. É que nem essa semana todinha, sabe o que está aparecendo no meu feed? Um negócio de meia lua na mão. Meia lua na mão. Vocês estão vendo a minha meia lua? Que na verdade é a linha do coração juntos, né? Pois é. Diz que os escolhidos têm lá no, deixa eu ver, acho que foi na live sobre guitarra, música de Raul Seixas, um vídeo antes ou depois, não sei, eu menciono que eu não gosto desse termo escolhido.
Dizem que os espíritos têm a meia lua, né? Eu não gosto desse termo. Todo mundo é escolhido. A mente, ela está condicionada e manipulada por anos. Ela tem capacidades que as pessoas não têm ideia. Só que os conceitos, preconceitos, condicionamento, a moral, sabe? É um monte de sementinha que começam a jogar na gente desde que a gente nasce, vai criando os bloqueios. A nossa mente é capaz de fazer muito mais do que se imagina. E aí é muito fácil atribuir ao sobrenatural, entre aspas, né? Eu nem sei que termo que eu uso para esse negócio. Então é isso. Eu não acho uma boa eu ficar falando aqui sobre meu conhecimento sobre espiritualidade. Já tem um monte de gente falando isso aqui. Não ajuda nada. Eu não gostei de saber que uma linha. Olha, gente, a tal da linha do coração, que no meu caso, ela é bem funda. No meu caso, ela forma, quando eu junto as mãos, ela cria exatamente a meia-lua, e a meia-lua, ela não é em pezinha no céu, ela é meia tortinha, né? Então, a minha meia-lua aparece assim. Só que tem uma questão aqui, na tal linha do coração. Isso aqui existe por causa deste movimento que a nossa mãozinha é capaz de fazer. Ó, cadê? Tá vendo? De tanto fazer esse movimento, ó, tá vendo? Criou-se a linha que fala que é do coração, da vida, sei lá. Cada um falou uma coisa. Teve um vídeo que eu ouvi que é do coração, no outro vídeo diz que era da vida. Eu fiquei confusa. Essas marcas na mão estão relacionadas ao movimento que fazemos com a mão. Desde que o ser humano, o Homo sapiens, passou a fazer certas atividades, certas práticas, ó, ele foi marcando a mão dele, assim como as marcas das falanges. Eu sou incrédula? Não é que eu sou incrédula. O espiritual, para mim, é algo lógico, racional. Ele não é uma fantasia. Ele não é uma sessão de mágica, de ilusionismo. É algo racional. É por isso que a verdade, deve haver verdade. Aí, quando eu vou colocar o meu ponto de vista sobre como eu particularmente desenvolvo a minha espiritualidade, eu posso ofender
o modo como as outras pessoas desenvolvem a espiritualidade delas. Sim, a gente acaba fazendo isso. Outra, o modo que eu desenvolvi para a minha espiritualidade, para minha espiritualidade, corresponde à pessoa que eu sou, à minha personalidade, ao meu modo de vida, à minha história de vida, aos meus antepassados. Não pode ser usado como uma receita generalizável, onde todo mundo tem que seguir, porque se todo mundo tiver que seguir, vira prisão, não desenvolvimento. Eu consegui ser claro? Se eu pego o modo como eu desenvolvo a minha espiritualidade, apresento aqui como fato, dizendo para vocês que vocês devem fazer assim, sendo que o meu modo ele é formulado de acordo com a minha ancestralidade, com a minha história de vida, com a minha personalidade, com o meu modo de vida. Se você recebe isso, você vai continuar a ser condicionado, manipulado e, consequentemente, prisioneiro de algo. Seja uma filosofia, seja uma religião, seja qualquer tipo de crença, qualquer coisa com que você se conecte. Se ele é um padrão que serve para todo mundo, é uma prisão, tá? A verdade, ela liberta. Por que a verdade liberta? Porque a minha mente hoje, ela tem a capacidade de compreender até certo ponto. No meu tempo, do meu jeito, porque eu tenho um modo meu de enxergar e interpretar o mundo. A minha irmã, ela tem um jeito dela. O meu vizinho tem o jeito dele. Isso é liberdade. Agora, se todo mundo seguisse a mesma coisa ditada por uma pessoa, porque essa pessoa, ela desenvolveu a prática para ela e ela distribui para todo mundo e fala, segue assim, desse jeito, porque eu sigo, comigo funcionou, é prisão. Não tem liberdade nisso. Então, perguntas relacionadas à espiritualidade, elas podem ser feitas da seguinte forma. Se vocês precisam de alguma orientação ou resposta pessoal, eu não sou guia espiritual. Aliás, eu tenho o péssimo hábito de desmentir algumas coisas. Então, assim, eu não sirvo para ser guia espiritual de ninguém. Mas eu sou uma ótima conselheira, uma ótima orientadora. É o que eu faço com meus clientes de tarô. O tarô me permite que eu faça isso por eles, né? Então, se quiser me fazer alguma pergunta
relacionado a você, não a minha espiritualidade, eu respondo. Tem? E mais uma pergunta é: você é solteiro? Você é solteira? Você é solteira? Porque eu não te vejo mais com aliança. Vocês reparam, hein? Tá louco! Como vocês reparam? Eu não estou mais usando minha aliança porque eu tenho sérios problemas com o verão, com o calor. A minha mão incha, aí fica apertado e eu não suporto nada me apertando. Me incomoda, eu tiro, coloco guardadinho na caixinha. Eu uso brinco no verão, mas eu não tenho hábito de usar anel, pulseira, essas coisas. Não combina com suor, não combina com retenção de líquido, sabe? Eu tô enrolando, sim. Vai ser uma incógnita isso. Não sei o que é importante, é tão importante para vocês. Meu estado civil. Eu sou divorciada. Eu já tenho alguém, não sei. Não interessa, gente. Deve ter coisa mais importante para vocês perguntar, saber de mim, né? Quer ver? Nós vamos ter um dia em que eu vou falar de ufologia, mas eu não vou falar sobre contos da carochinha. Vou falar de fatos comprovados. Eu não gosto de sensacionalismo, eu não gosto de inventar conversa para boi dormir só para ter curtida e visualização. Eu já fiz parte de um grupo ufológico, né? Já fiz parte desse universo, aprendi muita coisa com os melhores ufólogos que este país já teve e ainda tem. Eles são pessoas céticas como eu, eles não vão acreditando na primeira imagem que mandam ou no primeiro relato que recebem, não. Então é papo de ufologia sério, tá? E uma coisa que vocês poderiam perguntar. Pode perguntar sobre reiki, sobre tarô, sobre ufologia, sobre como que uma pessoa que não gosta de poesia escreve poesia, sobre o meu livro, sobre minhas telas. Quando eu comecei a pintar, ninguém se interessa por isso. Mas saber do meu estado civil, eu cansei já de receber essas perguntas. Gente, não estou na pista. Não estou na pista. Eu não tenho tempo para isso, gente. Eu tenho quando dá, mas... por favor, mandem perguntas mais, assim, que não desprezem meu intelecto, né? Só não perguntem sobre psicanálise, porque senão eu vou quebrar a ética da psicanálise. Porque o psicanalista, ele ouve.
ele não fala. A partir do momento que você me manda uma pergunta dentro da psicanálise, e eu não sou professora de psicanálise, eu sou apenas terapeuta, né? Então, a partir do momento que você me manda uma pergunta dentro da psicanálise e eu falar, tipo, você pergunta, por que eu tomo remédio para depressão e não melhora? Se eu responder aqui, eu estou quebrando a ética da psicanálise. Porque a gente não expõe no caso de analisados de pacientes, a gente é tudo particular, entendeu? Não pode ser assim público. Então, a psicanálise se deixa de fora porque é algo totalmente do meu off. O que pode fazer parte aqui da minha vida virtual é essas coisas que eu falei. Ativismo, meio ambiente, proteção animal, por que não? Vamos, queiram saber coisas mais relevantes, por favor. A minha vida pessoal não é relevante assim. Não meu estado. Meu estado civil. Ai, é isso. Já foi tempo demais. 1 hora. Gente. Não assistem esse vídeo, porque é uma perda de tempo total. Não falei nada com nada, né? Ai, eu vou pensar se eu vou pôr no ar ou se eu vou deletar. Amanhã faço o melhor. O importante é que eu falei, gente. Vocês estão me ajudando a usar as cordas vocais, a não permitir que elas enferrujem. Obrigada, né? Gratidão. Vocês estão me apoiando a falar, mesmo que seja nada com coisa nenhuma. Beijo na alma.